Sabe aquele gesto simples de chamar alguém pelo nome? O que isso tem a ver com, sei lá, o propósito da vida? Parece uma pergunta estranha, né? Mas nesta análise, a gente vai ver como esses pequenos gestos de amor, dentro de casa, na família, podem ser, na verdade, um verdadeiro chamado para a santidade. Vamos parar para pensar um pouquinho. O que significa, de verdade, ser chamado pelo nome? É algo tão básico, mas é uma experiência humana fundamental, não é mesmo? É aquele sinal de que alguém nos enxerga, que reconhece a nossa existência, que se interessa pela nossa vida. Pois é, e é justamente essa ideia, essa coisa tão universal, que um documento preparado para o Encontro Mundial das Famílias usa como um ponto de partida. E a partir daí eles mergulham num conceito teológico bem profundo. O documento coloca isso de uma forma bem forte. De um lado, ser chamado pelo nome, que é como a gente começa qualquer relacionamento, do outro, o contrário, o esquecimento. E segundo o texto, o drama mais profundo da vida é não ser lembrado, sabe? Aquela sensação de que ninguém tá pensando na gente, ninguém tá nos procurando. Isso gera uma solidão que é imensa. E aí que a família entra. Pensa só. Dentro de casa, chamar um filho pelo nome é um ato constante, né? É um jeito de se conectar, de guiar, de demonstrar afeto. Essa interação, que parece tão banal do dia a dia, ela é a chave para a gente entender um conceito muito, mas muito maior. E que conceito é esse? Bom, o texto usa justamente esse sentimento universal de ser chamado para explicar uma ideia central, a de vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. E aqui está o ponto crucial. A ideia é que a vida não é só uma série de eventos aleatórios, um acaso atrás do outro. Não. A vida é vista como uma resposta a um convite, um chamado pessoal de Deus que dá um propósito, um sentido para tudo. E para reforçar essa ideia, o documento cita uma passagem de São Paulo. Ele diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E o ponto-chave aqui é o final, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça. Ou seja, esse chamado é único para cada um e existe desde sempre. Não é algo que a gente conquista, sabe? É um presente, uma graça que se recebe. Ok, então, se a vida inteira é um chamado, como é que isso se aplica numa decisão tão grande, tão definitiva como o casamento? Bom, de acordo com o texto, o matrimônio é justamente uma das respostas possíveis a esse chamado divino. É uma resposta bem específica, na verdade. Um chamado para amar do jeito que Deus ama. Mas claro, não é um caminho fácil. O documento fala que é preciso perseverança tenaz e paciência humilde. Gostei desses termos. Isso quer dizer que aquele sim do dia do casamento não é um ponto final. Pelo contrário, ele precisa ser sustentado, renovado todos os dias, aprendendo a amar o outro com suas fraquezas e fragilidades. E essa ideia de perseverança no dia a dia nos leva direto para o segundo tema central aqui. Uma visão de santidade que é, surpreendentemente acessível. E aqui tem uma citação do Papa Francisco que é fantástica. Ele fala que gosta de ver a santidade no povo paciente de Deus. Ele chama isso de santidade ao pé da porta, a santidade de quem vive perto da gente, a classe média da santidade. É uma forma completamente nova de enxergar isso, né? Não é algo para super-heróis da fé, mas para gente comum. E quais são os exemplos dessa classe média da santidade? O documento lista alguns bem concretos. Pais que criam os filhos com amor, homens e mulheres que trabalham com honestidade para levar o pão para casa, os doentes, que perseveram em meio ao sofrimento, e os avós, que com toda a paciência ensinam os mais novos. A santidade está aí, nas coisas do dia a dia. A mensagem central, então, é essa. O chamado à santidade é para todo mundo. Cada pessoa do seu jeito único, na sua própria circunstância. Não é preciso fazer algo extraordinário. O chamado é para ser santo exatamente onde a gente está. Certo, mas qual é o objetivo final de tudo isso? De responder a esse chamado e viver essa santidade do dia a dia? Para quê? O texto nos lembra de uma coisa. Jesus passou 30 anos vivendo numa família comum em Nazaré. Uma vida normal, humilde. Isso mostra que é exatamente aí, nessas realidades cotidianas, que Deus habita. Existe um significado profundo escondido naquilo que parece insignificante. E aqui vem a grande missão da família, segundo o texto: transformar o amor em algo normal no mundo. Como?
Primeiro, vivendo o dia a dia em família com amor. Segundo, fazendo com que a ajuda mútua seja o padrão e não a indiferença. E terceiro, fazendo do amor a norma e não o ódio. É quase uma missão de transformar o mundo a partir de dentro de casa. Porque, no fim das contas, a família é como uma escola. É onde se aprende um amor que é autêntico, que é possível, que é convincente. E dessa forma, cada família dá uma contribuição que ninguém mais pode dar, ajudando a sociedade inteira a crescer em solidariedade e afeto de verdade. E para fechar, a análise nos deixa com essa reflexão. Uma ideia bem poderosa, na verdade. E se os menores momentos da vida em família, aqueles ritmos do nosso dia a dia que a gente nem percebe, e se forem justamente eles que tiverem o maior impacto? E se forem eles a chave para de fato mudar o mundo?